Boas pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de Cripto Boas Conversas. pessoal, queríamos começar por agradecer a toda a gente que durante as últimas semanas tem assistido ao nosso podcast nas várias plataformas, tem-nos dado feedback e vamos começar o podcast esta semana, vamos seguir o formato que temos seguido. Esta semana vamos falar, como habitual, primeiro da performance de market, principalmente da queda do Bitcoin, da subida do Ethereum. Vamos falar também sobre o CoinMarketCap, que fez uma coisa engraçada esta semana. Depois a moeda da semana, esta semana, é a AppCoins, que é uma cryptocurrency portuguesa. Foi o primeiro ICO, julgo eu. Não sei se foi o primeiro ICO, mas foi a primeira moeda cuja equipa é mesmo portuguesa e foi desenvolvida em Portugal, que está a ter bastante sucesso, que é relevante. E no final vamos ter e no final vamos ter os típicos investment advices para a semana. E acho que vamos começar, Vi. Então, para começar, temos que a Bitcoin continua a descer. É verdade. Passado uma semana do nosso último episódio, onde nós já avisámos que a Bitcoin estava a passar por maus resultados por ter baixa percentagem de mercado, cerca de 30 e poucos por cento, a Bitcoin continua a não mostrar muitos bons resultados desde a semana passada, continua a descer em termos de percentagem para as outras criptos, ou seja, o que significa que as pessoas estão a colocar o seu dinheiro nas outras criptos ao invés Sim, da era o que Bitcoin. tínhamos dito na semana passada, a dominância continua muito baixa. Houve aqui uma altura em que parecia que ia começar a recuperar, infelizmente não recuperou, e enquanto que nas últimas vezes que a Bitcoin tem ido abaixo, muitas vezes toda a gente estava confiante que eventualmente ia subir outra vez, toda a gente comprava enquanto o preço estava abaixo, porque sabiam com a certeza que aquilo eventualmente ia recuperar. Pela primeira vez acho que estou a começar a ver pessoas que não têm a certeza se vai recuperar ou não, porque existem vários fatores, a tecnologia continua a ser ineficiente, como tem sido durante os últimos meses. Ainda não há mais notícias sobre a Lightning Network, não sabemos se vai demorar muito, se vai demorar pouco. E, entretanto, os novos investidores e outras pessoas estão a começar a ficar cada vez mais interessados nas alternativas, nas altcoins, que é onde potencialmente estão os maiores retornos, principalmente as pessoas que fazem investimentos mais especulativos, e a Bitcoin obviamente está a sofrer. Exatamente. E isso verifica-se, tem-se verificado durante esta semana. Para além disso, o Ethereum continua com muitos bons resultados, numa subida não drástica, mas uma subida saudável desde a semana passada, já desde há algum tempo. O Ethereum chegou... Sim, teve uma subida muito boa. Exatamente. Porque uma subida aqui essencial, porque ela estava atrás do Ripple, o Ripple tinha tomado o segundo lugar, e o Ethereum agora a recuperar, pela primeira vez a passar o marco histórico de $1.000 e mais tarde €1.000. Exatamente. E foi o que nós falámos já, o Ethereum neste momento é uma moeda que tem muito potencial, a performance tem sido boa, é uma plataforma, as cryptocurrencies ligadas a plataformas, ou, aliás, as cryptocurrencies que são plataformas que permitem criar outros tokens como o Ethereum, como o Strat, como o NEO, são os tipos de cryptocurrencies que se pensa que vão ter melhor performance no ano que vem, porque estão cada vez a aparecer mais moedas novas e mais casos de uso, e o Ethereum parece estar a ter um ano excelente. Exatamente. Para além disso, houve aqui uma situação estranha com o CoinMarketCap, em que, na minha opinião, eles não tomaram as melhores decisões. O que aconteceu foi que eles basicamente decidiram eles tiraram do site deles as exchanges coreanas, o que fez com que houvesse flutuações gigantes de preço de algumas criptos. Sim, isto aqui nós já tínhamos falado. Há pouco tempo saiu uma notícia que a Coreia tinha passado, tinha basicamente obrigado as exchanges a proibir pessoas que não coreanas de se inscreverem e de fazerem trocas nas exchanges deles. Obviamente o que isto causa é que deixa de ser possível fazer leverage aqui, ou seja, se houver pouca supply, que é o que acontece lá nas exchanges, há muita procura e pouca supply, ninguém consegue mandar moedas das nossas exchanges para lá por preços maiores e equilibrar o preço. Isso deixa de acontecer porque é muito difícil fazer leverage, porque agora para fazer leverage é preciso ter uma pessoa na Coreia do Sul, é preciso mandar imensas moedas, depois é preciso passar o dinheiro em fiat da Coreia do Sul para o país de outra pessoa,
e isso acaba por fazer com que deixe de haver leverage. O que é que acontece depois? O preço fica muito mais alto, sendo que tivemos alturas em que, por exemplo, o Ripple, que foi uma das moedas que foi mais afetada com esta coisa que o CoinMarketCap fez, que estava a cerca de 2 dólares e meio nas exchanges pronto, normais, vá, daqui do Oeste, enquanto que na Coreia do Sul estava quase a 4 dólares, ou seja, estava um preço muito mais alto. E então quando o CoinMarketCap, que é basicamente o website que toda a gente usa e mesmo aplicações de tracking costumam usar para se manter a par dos preços, quando eles deixam de dar list nisto, basicamente os preços supostamente descem todos, porque o preço que aparece no CoinMarketCap é uma média das exchanges todas e do preço que cada uma tem. Quando estas exchanges que têm preços muito altos deixam de entrar nesse cálculo de preço, basicamente o preço aparece como sendo mais baixo. Obviamente que toda a gente vê este preço de repente a descer, pensa que vai ser um crash e depois é uma espécie de uma espécie de profecia que se faz ela própria, uma espécie de efeito de bola de neve, e acaba por causar aqui um crashzinho. E é um assunto interessante, porque se pensarmos bem, temos aqui um site que, de certa forma, parecendo que não, tem muita influência nos preços e no mercado de muito dinheiro. Sim, é claramente o site mais importante da cripto. Toda a gente da cripto conhece o CoinMarketCap, toda a gente vai ver stats de criptos lá ao CoinMarketCap, por isso claramente tem muita influência. Sim, também é o sítio onde a maioria das pessoas se baseia para ver os preços, que é, Pois, em termos especulativos, é das coisas mais importantes no mercado, não é? Para além disso, o Warren Buffett, que já sabíamos por falas dele anteriores, que ele não era muito fã da cripto, ele agora continua a marcar posição, na sua opinião, dizendo que tem quase a certeza que a Bitcoin não terá um final feliz. Como sabemos, o Warren Buffett é uma das pessoas mais ricas do mundo, um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo, e não sabe bem ouvir isto Investidores. do senhor Warren Buffett. Exatamente, investidores. Sim, a questão aqui, o Warren Buffett ele é uma lenda dos mercados, ele, sem dúvida que é a pessoa que fez mais dinheiro com mercados, em Wall Street, etc. É uma das pessoas mais ricas do mundo. A questão é que o Warren Buffett já nos anos 90 e 2000, houve ali uma altura em que houve o boom da internet, basicamente, em que ele deixou aquilo passar de lado. E ele próprio já disse muitas vezes que não é grande fã de tecnologia, que não usa muito tecnologia, que não faz muitos investimentos relacionados com a tecnologia por não ser uma coisa que perceba muito bem, e é um argumento completamente válido, né? É assim, há muito por onde investir sem ser tecnologia. Ele tem imensos investimentos em áreas mais básicas, como a alimentação, a prestação de serviços, bancos, etc. E daí, obviamente, que ele é respeitado como um trader, não é? Mas, e como um investidor, mas não podemos basear-nos aqui na performance de uma tecnologia nova, de uma tecnologia emergente, de uma pessoa que já deixou passar, aliás, outros booms da tecnologia, e é uma pessoa que ela própria admite não investir muito em tecnologia e não está muito ligada a isso. Sim, exatamente, até porque apesar de nós termos pessoas a falarem mal, tipo Warren Buffett, nós temos outras pessoas muito bem consagradas no mundo dos investidores e dos empresários e dos experts em tecnologias a falarem cada vez melhor de Bitcoin e etc. Por exemplo, temos um dos maiores investidores, o JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, o maior banco dos Estados Unidos da América, se não me engano, que diz que já se arrependeu do que tinha dito anteriormente sobre a Bitcoin, e que cada vez vê mais possibilidades a emergir neste mundo das criptos, tanto na Bitcoin como noutras criptos, o que são sempre boas notícias, não é? Agora, para além disso, temos a nossa cripto da semana, que esta semana são os Appcoins, que foi uma cripto feita pela Aptoide, como o Leps já disse, 100% portuguesa. Exatamente, e acho que aqui é uma coisa muito boa, porque o nosso país, em comparação pelo menos com outros países da Europa e com outros países envolvidos, está muito atrasado em termos de desenvolvimento de projetos na blockchain e de ICOs com sucesso lançados.
Mesmo a Espanha, que é um país que está aqui mesmo ao lado, tem muitos mais casos de ICOs e de projetos relacionados com blockchain. Portanto, acho que é muito importante termos agora uma moeda que teve um ICO muito bom e que mal saiu do ICO entrou, julgo que no top 50, julgo que no top 50, com uma avaliação de quase $1 bilhão, sendo que isso é muito alto. E o projeto deles é muito interessante. Sim, eles foram listed logo que saíram do ICO, eles foram para o Binance, que é uma das exchanges que mais pessoas usam, e isso deu-lhes logo uma grande leverage e muita exposição. Basicamente o que eles pretendem em termos de tecnologia é fazer da blockchain o meio de pagamentos quando nós utilizamos, por exemplo, o nosso telemóvel numa aplicação para comprar alguma coisa dentro da aplicação. Atualmente nós damos 20% ao Google, no caso estarmos a utilizar uma aplicação no Android. O objetivo deles é que nós demos 100% ao desenvolvedor, ou seja, utilizando esse token, utilizando essa blockchain, que acabamos por dar 100% ao desenvolvedor, ou seja, ficamos a ganhar nós, fica a ganhar o desenvolvedor. Sim, aqui é muito o premise de tirar a third party, que neste caso a third party seria a Google, por exemplo, no caso da Google Play Store, em que basicamente eles têm uma plataforma centralizada que é controlada por eles, os desenvolvedores põem lá as aplicações e as pessoas vão buscar as aplicações, pagam por funcionalidades, pagam por diversas coisas, pagam por aplicações também. Obviamente aqui a Google, para manter a App Store, recebe uma comissão que pode não ser alta, mas acaba por ser uma comissão que não vai para o desenvolvedor. Neste caso, com a AppTrade, o que eles fazem a coisa mais importante é exatamente ser 100% do dinheiro pago vai para os desenvolvedores, o que eu acho que é bom. Sim, é bom, mas é a mesma situação do Basic Attention Token. É que eu não acredito que empresas como a Google e a Apple vão abdicar dos seus mercados para isto, não é? Obviamente, porque os Androids não vão começar a sair com a Aptoide, vão continuar a sair com a Play Store. E se as pessoas fizerem o download das aplicações através da Play Store, não há nada que no caso o AppCoins possa fazer quanto a isso. Agora nos Investment Advices, vamos já só dizer o disclaimer, como dizemos sempre, isto são só as nossas opiniões de moedas que nós achamos interessantes. Normalmente aqui tem um caráter um bocado mais especulativo, enquanto que no Coin of the Week, na moeda da semana, é sempre baseámos-nos mais nos fundamentais de uma moeda, num projeto mais para longo prazo ou mesmo médio prazo, enquanto que aqui no Investment Advice costumam ser coisas no período de 1 ou 2 semanas que costumam haver estes retornos. Na semana passada falámos de 3 moedas, que foi a Request Network, que teve um crescimento de 15% e que nós continuamos a achar que se tem, continuem a dar hodl, porque ainda tem muito potencial de crescimento. Falámos também do Revane, ou R, e o Revane teve basicamente está even, não se mexeu muito, desceu 1%, que não é, basicamente isto em criptos não é nada. Também continuamos com a mesma opinião, continuam a dar hodl, porque é uma moeda que ainda tem muito potencial, não tem um market cap muito baixo para a ideia que é e para o projeto que é. E aqui o grande vencedor foi mesmo o Obsidian, que foi uma plataforma, foi um projeto que nós falámos, que era uma excelente oportunidade porque tinha um market cap muito baixo, já tinha um produto lançado, etc. E teve um crescimento de 212% face a Bitcoin, ou seja, isto é um 3x. Quem investiu 100 euros agora teria 300, portanto, sem dúvida que foi um bom investimento. Nos investimentos desta semana, temos a NGCoin, que é uma cryptocurrency relacionada com online gaming. Basicamente serve como uma espécie de forma de pagamento para in-game items, ou seja, jogos, itens que se podem comprar dentro de jogos. Eles têm um projeto muito interessante, saíram do ICO há pouco tempo, já tiveram uma valorização muito grande, continuam a ter um market cap relativamente baixo para o que é. Eles em breve vão lançar um plugin para o Minecraft, ou uma coisa do género, em que basicamente vai permitir que as pessoas troquem itens de Minecraft diretamente por NGCoins umas com as outras, que é basicamente o objetivo da moeda, e o facto de já ter implementação é muito boa. E também vão lançar uma moeda nova para o telemóvel. Eles querem fazer suporte para vários tipos de jogos diferentes
e é um projeto muito interessante. Tem uma aplicação para o telemóvel que também está muito bem trabalhada, é muito fácil trocar itens e é um projeto muito interessante. Sim, claramente que, como vocês sabem, nós costumamos gostar de projetos que já têm alguma coisa feita, que não são só ideias, pois são coisas mais seguras. E eu gosto de investir em coisas seguras. Ok, para além disso, para além do NGCoin, nós temos o Zencash, que foi um fork do Zcash, mas que tem, em princípio, e pelo que eles dizem, um algoritmo ligeiramente melhor, não tem nada pre-mined, não tem nada de ICOs, ou seja, é basicamente um Zcash, mas com um algoritmo diferente, ligeiramente melhorado. Tem muito pouco market cap atualmente, ou seja, tem muito potencial para subir. E também temos o facto de ser uma moeda que se foca em privacy, assim como é o Zcash. Eles dizem que supostamente o algoritmo deles é ainda mais privado, mais focado em privacidade do que o algoritmo do Zcash. Como tu disseste, foi um fork, está muito baixo em comparação com o Zcash, por exemplo. Está em rank 150, ou seja, tem mesmo muito potencial de crescimento ainda. Eles há pouco tempo anunciaram uma partnership com IOHQ, que é basicamente uma das principais empresas que está por trás do desenvolvimento de projetos como o Cardano, etc. Portanto, isto é uma partnership muito importante para eles. E eles já têm muita coisa já feita, têm bastante desenvolvimento, e agora com o próximo ano, que as Privacy Coins esperam-se ter um crescimento ainda maior, porque vão começar a aparecer cada vez mais leis sobre relacionadas com impostos a cryptocurrencies, e obviamente que isso beneficia o preço das moedas que se focam na privacidade. E portanto é uma coisa que deviam dar uma vista de olhos. Também não digo que isto também não é uma coisa para dar durante uma semana, apesar de no período de uma semana poderem ter retornos bastante bons. É uma coisa para darem durante algum tempo, porque durante o próximo ano acho que vai ser uma das moedas com mais crescimento. Exato. E para além disso temos uma cripto que é mais voltada para o Ethereum, que é basicamente o Raiden Network. O Raiden Network é uma espécie de Lightning Network, mas para o Ethereum, ou seja, é uma maneira de escalar a rede de Ethereum, que, como sabemos, um simples jogo, não muito simples, mas que levou muito da rede de Ethereum, fez a rede de Ethereum quase parar. Conseguiu deitar abaixo e os tempos de transação foram horríveis e tudo mais. Ou seja, o Raiden Network, basicamente, o que eles têm é um algoritmo que faz com que as transações o foco deles, sejam mais rápidas e as fees menores e tudo mais. O foco deles é exatamente esse, é fazer micropagamentos e ter uma espécie de network para pagamentos isto é no Ethereum e também para tokens Ethereum. É mais rápido, tem fees mais baixas, tem potencial para escalar muito maior, consegues fazer micropayments e julgo que pode ser usado com qualquer tipo de token feito em Ethereum. Portanto, é um projeto definitivamente muito, muito interessante. E agora começamos antes o Ethereum, parece estar a caminho quase de se tornar a Bitcoin como a moeda mais importante. Vai ter um ano muito grande por causa das plataformas. Temos aqui a Raiden Network, que é uma ideia fantástica, um projeto que parece muito, muito, muito interessante e que neste momento julgo que está no top 100 à justa, ou seja, tem um market cap de cerca de 400 milhões de dólares, que para o potencial que tem não é nada. Ou seja, é um projeto definitivamente muito interessante, exatamente como a Zencoin, é das moedas que potencialmente podem crescer mais através da sua tecnologia e é uma coisa também que recomendava dar durante algum tempo, porque pode crescer muito. Ou seja, basicamente é uma Lightning Network, mas voltada para o Ethereum. E com isto acabamos o nosso episódio de hoje. Queremos agradecer a todos vocês por terem ouvido até ao fim e por continuarem a acompanhar-nos. Podem seguir-nos no Twitter em CryptoConversas, mandarem-nos mensagem privada, mandarem comentários aí em baixo se estiverem a ver no YouTube ou whatever. Nós lemos e respondemos. Até à próxima semana e bons investimentos. Até para a semana, bons investimentos.